Amém, graças a Deus. Bom dia com Jesus. Cadê as crianças do Rio Maria? Sumiu todo, tá todo mundo de férias, né? Graças a Deus, tá bom, né? Do jeito que Deus quer. Eu ouvindo essa criança cantando aí, eu lembrei de uma brincadeira que nós fizemos lá na roça, na fazenda. Lá na fazenda tem 2 frangos parecidos um com o outro. E o vaqueiro lá falou que eles são nascidos de um ovo só. Tem condição, pastor? 2 frangos parecidos. Aí o vaqueiro disse assim: ó, esses 2 frangos são gêmeos, são nascidos de um ovo só. Aí eu vi aquelas 2 crianças ali e lembrei, eles são parecidos também um com o outro, parece que são gêmeos, né, essas 2 crianças que cantou. Mas nós não acreditamos, não. Eu acho que não existe 2 frangos de um ovo só, né? Creio que é brincadeira do vaqueiro lá. Mas muito bom. Pastor Dalberto em Xinguara ontem disse que nós não devemos e nem podemos estar no meio do povo que não adora a Deus, do povo mundano. Mas nós temos que amar. Para nós amar este povo, nós não precisamos estar com eles. Foi o que Jesus fez. Jesus amou a cada um daqueles mesmo que lhe acusavam ali, mas ele amava. Sim, somos nós. O caráter do cristão é amar, em qualquer medida, em qualquer circunstância. Amém? É o destaque ali do culto em Xinguara ontem, que foi uma maravilha, foi uma benção. 41 pessoas tinha ali no culto ontem. Eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de conferir, mas eu tive. 41 pessoas, maravilha, graças a Deus. Então vamos, irmão Elias, vamos louvar o Senhor nesta manhã com o nosso irmão Elias. Bom dia, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Gostei do som. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Ficou alto, mais baixo. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem.
Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em seu ser. Por isso levante e cante ao Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem valor. Eu achei que ele tinha no cântico, mas parece que não tem nesse cântico velho. Eu gostava de cantar lá em Redenção. Hoje eu estava bem forte na minha alma, aí eu quis cantar com os irmãos. Vamos cantar Peregrinando pelas montanhas, dentro do vale, sempre na luz. Nós estamos ali trabalhando em vários, entre as montanhas, né? Muito bonito lá. Mi maior, 284. Faz o arranjo aí, Sara. Peregrinando pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz. Cristo promete nunca deixar-me, eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Sombras à roda, nuvens em cima, o Salvador não hão de ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado sempre hei de andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Vão me cercando raios benditos, passos avantes para a mansão. Mais e mais perto, o Mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para o céu. Graças dou por essa vida, pelo bem que revelou. 286. Faz o arranjo? Graças dou. Lá maior.
vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste, pelas nuvens que há também, pelas rosas no caminho e os espinhos que elas têm, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento, e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida. Sempre graças hei de dar. Graças a Deus. Deus continua abençoando cada irmão. Os cantores avôs está pouco, né? Eu não sou muito familiarizado com isso, não é, não? Então vamos lá. O irmão João não está aqui para cantar, né? Tem uns hinos que às vezes eu conheço, mas não sou muito familiarizado. Amém. É o 215. Pensando em Jesus. Amanhecemos pensando nele, né? Pensando em Jesus. Eu fico pensando em que pensa a sua máscara. O que pensa um cristão no domingo? Que se não amanhecer pensando em Jesus, vai amanhecer pensando em quem? Na terça-feira, amanhecer pensando no culto de oração. Na quarta também. Mas nas horas que passam pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que hora de vida tão doce para mim, Jesus me convida que eu suba para si. Cada dia nós temos que subir um pouquinho. Isso é, se nós quisermos chegar nas nuvens. Temos que ir no arrebatamento e precisamos subir a cada dia. Ficar na vida baixa. Mas vamos tentar cantar esse aqui. Eu creio que nós vamos conseguir. Nas horas que passam pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando o véu
que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, minha alma bem diz. Do mar o bramido, da brisa o frescor, da ave o carpido, de doce amor, me vale sentidos, acordo sem fé. Traz aos ouvidos os hinos de Deus, minha alma ansiosa quer correr a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, oh, que luz sem véu, Jesus me revela mistérios dos céus. Amém. Quando cantado mais vezes, ficará melhor. Vamos orar, né? Amém. Graças a Deus. Muito bom, né? Eu quero só dar um testemunhozinho, pastor. Ali, a gente vai para um culto desse em Xinguara, igual nós fomos, eu e o irmão Elias, e a gente tem que ter muito cuidado após o culto, porque o inimigo, ele não fica feliz com nós. Porque aquele culto ali foi tão abençoado, tão maravilhoso, que terminou, que nós nem vimos a hora, né? Foi ligeiro. E eu vindo ali mais o irmão Elias, naquela retona ali na Malvina, eu vi duas motos sem faroleto, sem luz de nada atrás delas. Aí eu dei a luz alta, vi, percebi que era duas motos. E eles dividiram a estrada para mim. E eu falei, dá para passar. E eu vi do outro lado outra moto com farol. Aí eu falei, dá para mim dividir a estrada entre os motoqueiros de cá e os de cá. E eu passo no meio da faixa. Mas uma voz falou para mim, eu ainda saí de trás dos motoqueiros para ultrapassar, e uma voz falou para mim, não vai, melhor manter atrás. E eu manti atrás, e era uma caminhoneta só com um farol, só o farol do lado do mato. Aí eu falei, olha aí, irmão Elias, você viu o que ia acontecer se eu divido a estrada? Aí o irmão Elias ainda falou, irmão Brana partiu desse jeito. Aí eu falei, graças a Deus, mais uma vez nós fomos salvos. E eu ouvi a voz dizer, não vai, fica atrás. E eu voltei para trás dos motoqueiros, e quando o outro passou, era uma caminhoneta, não era uma moto. Você já pensou? Eu falei, graças a Deus por isso. É por isso que eu digo, irmão, depois de um culto daquele, a gente tem que vigiar, porque o inimigo está furioso, porque ali foi só bênção, foi só coisa boa. Eu estava comentando com o irmão Elias de lá para cá, que quem perde é quem não vai num culto daquele. Quem perde é Xinguara, que não vem numa escola dessa aqui, tão pertinho. A primeira vez que eu fui no encontro em Goiânia, pastor, nós ficamos numa casa a 40 quilômetros da igreja, e nós ia toda manhã, toda noite. O irmão Jurandir era o encarregado de levar nós para a igreja, 40 quilômetros, e aqui é 25, e o povo não se desperta. Mas é assim, né? Graças a Deus por isso. Essa mensagem aqui que nós estamos lendo, eu estou lendo ela, eu creio que as crianças também estão. O irmão Brana conta aqui que nós ia chegar numa era do mesmo jeito da era que ele estava levando essa mensagem para um povo, que para ele reunir o povo, você sabe o que ele fazia? Ele levava o que o povo precisava de alimento, bugiganga e essas coiseiras assim para reunir o povo, senão o povo não se reunia. Nessa mensagenzinha aqui tão simples aqui, ó. Coisas que hoje está acontecendo com nós.
Talvez precise de fazer um almoço de novo, né, pastor? Vai ter um almoço em Rio Maria, depois da escola, aí Xinguara veio. Mas é assim, né? Deus sabe o porquê e graças a Deus nós estamos aqui. Então vamos orar por nós que anda nas estradas, o pastor Adalberto com a família que viaja, e os demais, todo mundo que viaja precisa da misericórdia de Deus, né? Irmã Maria? Ah, tá, irmão João, né? Tá bom. Senhor Jesus, nesta manhã, Pai, façamos igual o hino falou, Senhor. Te damos graça, Pai. Graças damos por tudo que o Senhor tem feito por nós. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem livrado teus filhos de tantas coisas que há nas estradas, pelo este mundo afora. O Senhor tem conduzido esses homens que têm ido buscar a tua palavra ali em Goiânia para nós, durante tantos anos, Senhor. Nós temos só que te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito por cada um dos teus filhos, Senhor. Que a graça do nosso Deus esteja também com a nossa irmã Maria, irmão João, a todos que não puderam estar aqui nesta hora, Senhor, mas o Senhor sabe a necessidade de cada um. Que o Senhor esteja no controle de nossas vidas, que o Senhor possa nos reverter a cada dia do teu poder, Pai, que nós possamos se livrar de todo o mal, porque sabemos que o fim está próximo, sabemos que a hora está chegando, Pai, para cada um de nós ser arrebatado pelo Senhor. Que a graça do nosso Deus permaneça sobre os teus filhos nesta manhã. Nós oramos em favor de todos e te pedimos as tuas bênçãos, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Tirar o ferro? Não. Você estou na plataforma. Nas horas que passam pensando em Jesus, as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vida tão doce pra mim, Jesus me convida que eu suba pra si, da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura, a minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa o frescor, da ave o carpido de doce amor, me falam sentidos, acordam no céu, me traz aos ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer, que a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó luz sem véu, Jesus me revela mistério dos céus. A minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó que luz sem véu,
Jesus me revela mistérios do céu. Graças a Deus, né? Eu estava pensando assim, irmão, ontem eu fui até surpreendido pela quantidade de irmãos que se juntou ali na igreja ontem. E pensando que nós deveríamos estar mais interessados nisso, né? Eu falo assim, toda a igreja, a gente sabe que nós estamos, mas a igreja deveria estar mais interessada, né? Bom dia com Jesus para todos, aqui e os que vão ouvir. Os nossos cultos estão sendo gravados, os vídeos, né? E depois é colocado lá para alguns assistirem. Não é que nós estamos levando uma mensagem para todo o Brasil, mas eu sempre sinto que a responsabilidade de levar a mensagem, de alinhar-se com a mensagem, o compromisso é com nós aqui, igreja local. Eu fiquei maravilhado de ver o profeta dizer que a mensagem que ele pregava de doutrina e todo o ensinamento que ele trazia não era para o mundo lá fora, era para a igreja, a qual o Senhor lhe havia colocado como responsável por ela. Que tem muita gente ouvindo coisas lá, irmão, que não é para ele ouvir, não é para mim. Eu não vou ouvir aquele pastor porque ele não é meu pastor, ué. Quando eu tiver que afinar minhas coisas, eu tenho que procurar o meu pastor, se eu tiver alguma coisa. As pessoas ficam assim, eu ouvi um pastor em tal lugar disse isso. Ele está dizendo para quem? Lá para o povo dele. Ele é responsável apenas pelos que o elegeram como pastor. Ele não pode estar mandando mensagem, cruzando a nação, porque Deus não tem pastor mundial. Deus não tem. Se você observar, o ministério de Jesus Cristo só percorria a terra depois do derramamento do Espírito Santo, porque o próprio Senhor Jesus Cristo foi em seu ministério físico, ele foi apenas nacional para uma nação só. Jesus não estava com um pé em Jerusalém e outro lá no Egito, lá nas outras nações. É tanto que se um estrangeiro chegasse em Jerusalém nos dias de Jesus, ele dizia, eu não fui enviado para vocês. Era isso. Mas eu ouvi que o senhor está fazendo, mas estou fazendo para a minha igreja local, eu fui levantado para os de Israel. Você entendeu? Então o povo está muito fora das bases. E com aquilo aquele estrangeiro se perdeu? Não, ele não se perdeu. A hora dele vai chegar. As coisas que Deus faz é tudo bem ordenada. Ele não faz nada desordenadamente. É por isso que eu falei ontem, a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade é com a igreja nossa aqui, com a igreja local nossa. Xinguara, Rio Maria, Cruzeiro do Sul. É aqui que nós respondemos diante do Senhor. Esse é o pedaço vamos dizer, de lavoura que Deus colocou nós para trabalhar. Essa é a nossa tarefa. Deus não vai cobrar nada mais de nós do que o nosso serviço bem prestado naquilo que Ele colocou nós a fazer. Não vai cobrar mais do que isso de nós. Então, é como um homem que coloca 20 alqueiros de roça. Aí ele tira para o irmão Elias 3 alqueiros, para o irmão Herbert 3, para o irmão Filemon 3, para mim 3, já dá 12, né? Ainda tem mais alguns alqueiros, ainda tem mais 8, então ele vai arrumar mais, a dividir parte igual. Aí eu me esforço, trabalho bem, e estou cuidando da minha tarefa, dos meus 3, mas aí se o mestre chegar lá, eu estiver dentro da área do irmão Elias, ele vai dizer, o que você está fazendo aí? Essa responsabilidade aí não é sua. Você tem aqui sua parte. Você está deixando o mato comer sua roça, preocupado com a do outro. Você deixou, nós tínhamos um tal de como é o nome do passarinho que canta? Não, tem um pássaro que canta na roça quando o mato está grande. E aí quando ele canta, não tem quem dê conta mais de limpar, já está, o mato já está. Como é, rapaz, o nome do pássaro eu lembrava.
Nós que mexemos com roça de toco, a gente sabe que pensa numa coisa custosa. Mas, irmãos, é isso mesmo, nós estamos cada dia conscientizados por Deus naquilo que temos que fazer, o que temos que prestar conta com Deus, nós temos que ter consciência disso. Eu falo isso porque está havendo muitas invasões. O profeta falou da invasão dos Estados Unidos e ela veio pela televisão, né? Então cabe a gente lê uma mensagem, mas fala, eu nunca vou precisar disso aqui, esse ponto aqui mesmo eu não vou, você pensa, eu acho, tomara que não. Mas o tempo vai passando, aí de repente você fala, a mensagem, a invasão entrou pela televisão, agora as plataformas virtuais estão invadindo privacidade espiritual dos outros. E você sabe, no objetivo só de destruir, é uma narrativa para destruir a outra, irmão, a coisa está pervertida de um tanto que você nem imagina. É difícil. Se nós não se voltar apenas para aquilo que Deus falou e se sentir conformado apenas com aquilo que Deus quer que nós estejamos entendidos, irmão, muita gente vai ficar lá no caminho, porque nós não podemos ouvir muitas vozes ao mesmo tempo, e o profeta falou das vozes, né? Há muitas vozes ecoando no mundo, mas nós temos que ouvir uma voz só, e ninguém se perde por não ouvir as outras. O povo é o que fica assim, o povo está vivendo, irmão, como peixe de águas rasas. A igreja não pode ser peixe de águas rasas, ela cai no bico do socó. E aquele socó, ele fica, parece que ele congela na beira do córrego, até que uma piabinha, peixe da água rasa, é aquela aqui. Tem um peixe que fica na rasura da água, tem um que fica no meio das águas e tem um que fica embaixo na água. O mais seguro é o que está aprofundado, é o que está embaixo. O do meio você ainda pega ele com a flecha, o predador. O de cima é a refeição do socó, é o primeiro que o socó pega, é aquele pássaro pescador, é o que está em cima. E o que está em cima, irmão, está comendo tudo que vem na flor da água. É o mais vulnerável, ali ele pode comer uma coisa que... Agora, o que está lá embaixo é o mais resguardado, que ele tem os de cima como provador de sua alimentação, se eles não morrer comendo primeiro e sobrar, os de baixo comem, está seguro. E o de baixo está na posição de rei, né? Diz que o rei tem um provador. Aí se eu vou tomar um vinho, aí eu entrego para o provador. Se o provador não morrer, aí eu bebo. O rei bebe depois do provador. O peixe que está embaixo, ele está na profundeza. O socó não pega ele. Ele tem outros riscos, né? Porque tem outros peixes maior do que ele que pode... Mas ele tem sua maneira de se livrar daquilo. Então esse crente de cima, esse crente raso, esse que fica em cima, é o primeiro que o inimigo bica ele. Mete o bico nele lá, mete uma conversa de difamação na cabeça dele, depois não dá conta mais de olhar para a pessoa lá, porque na hora que ele olha, ele lembra daquilo que foi falado. Irmão, a gente é acoplado de um cérebro terrível. Nós não podemos ouvir muita coisa. Temos que ouvir o que é são, o que é correto. Podemos ouvir coisa negativa não, porque traz um posicionamento negativo para nós. Mas aí o irmão Herbert falando do livramento de Deus, né? Sempre ouvir a voz de Deus. Aí ontem eu vim aqui em Xinguara, aqui no Rio Maria, rápido de Xinguara, e eu estava saindo ali pelos frigoríficos, ali naquela curva para chegar na Malvina, e veio um golzinho, acho, vermelho, dos mais antigos, farolzinho atrás redondo, e aí passou por mim. Aí atrás estava assim, presente de Deus. Eu falei... Aí eu segui ele, né? Quando chegou ali pelas Malvinas, ali naquelas curvas perigosas, ele atravessou as faixas contínuas e foi. E aí eu travessei, deixei chegar na retona, passei da carreta, e eu vim, pisei, meu carro foi a 140 e esse golzinho na frente
e eu olhava ele, todas as faixas contínuas, ele metia a cara. Eu falei, se é presente de Deus, mas Deus não vai ali dentro. Aí eu fiquei atrás das carretas, né? De certo que esse homem desapareceu. Eu falei, Deus não está ali dentro, Deus só deu o presente para ele e está fora, porque se fosse Deus que estivesse ali dentro, ele só ia ultrapassar na faixa certa, quando ele tivesse uma visibilidade boa da estrada, ele não estava fazendo aquilo ali. E uma hora ele passou lá até que deu trabalho para ele se esconder de novo lá na frente, porque vinha outro carro. Então essas pessoas, irmão, essa estrada está cheia de gente assim. E uma pessoa que sai na estrada com um lado do farol do seu carro queimado à noite, ele é irresponsável umas 10.000 vezes, muitas vezes. Não pode, é até crime fazer aquilo ali. Mas o mundo está cheio dessas pessoas assim, que recebe o presente de Deus, mas não zela nem pela sua própria vida. Aí escreve lá atrás, presente de Deus. Se eu tivesse a oportunidade de ver aquele moço, eu ia falar, eu gostei dessa frase aqui atrás, ó, presente de Deus, só que Deus não vai nesse carro aí, porque se Deus fosse, você não vinha fazendo o que você estava fazendo ali atrás. Você esperava atrás das carretas, até que tua faixa te liberasse, você passava, e aí você vinha, aí sim, aí Deus vai, porque Deus é consciência, Deus não é irresponsável. Mas é assim que o mundo, irmãos, está, e nós é que temos que ouvir essa voz. Quando Deus diz assim, ei, não vai, não faça, aquela voz do coração, você segura, porque o problema vem aí na frente. Ainda bem, irmão, que Deus nos acompanha, fala com nós na palavra, nos cultos, e ainda tem essa vozinha da nossa alma que nos adverte no momento difícil, no momento perigoso. Tem gente que fala, mas por que os crentes, os cristãos, eles sabem as coisas e são cheios de sorte? É por causa que Deus está com eles, está dentro deles. Aí é só sorte mesmo. Obedece à voz do coração, a voz do coração quem deu foi Deus, e ele vai sendo só bem sucedido. Pois é, mas a irmã Margarete voltou, hein, irmã Margarete? Rápido dessa vez. Graças a Deus que foi rápido, hein? Irmão Elias? Irmão Elias, ele fica ali só com os olhos verdes olhando, irmã. Só de olhos verdes. Pois é, mas da outra vez demorou tanto, né? Mas é que ele ajudou a senhora a demorar da outra vez, que ele foi, né? Aí ficou lá. Agora ele não ajudou e a senhora veio. Pois é, Deus abençoe. É bom demais vê-los mais uma vez desse lado de cá do rio. Nós vamos ler a Bíblia de Deus, e nessa manhã a irmã Maria pediu, né, que nós orássemos por ela, que ela estava sem condição de vir à igreja, problema de saúde, e temos apresentado a ela, e o mesmo Deus que vem curando o nosso povo é o mesmo Deus que ela serve e que vai curar ela também. Nós vamos ler hoje no capítulo 5 da primeira epístola de João, do apóstolo João. Esse negócio de são na Bíblia, isso tem um povo aí que está até dizendo que a Bíblia foi escrita por padre, por não sei quem. É de fato que eles colocaram são para todos os apóstolos, né? São Pedro, São Tiago, só não é São Mateus. É São Mateus, né? São Mateus, São Lucas, São João, São Pedro, São Tiago, São Judas. Mas eu digo que a palavra certa seria o apóstolo João e o profeta João. E que
Santos somos todos nós, né? Eles também são santificados pelo mesmo sangue, pelo mesmo Espírito. Aqui tem São João, São Mateus, São Marcos. Não tem São, não? Pois na minha tem. Não tem. A do irmão ali tem São. Então a nossa é mais São. Nossa Bíblia é mais São, irmão ali. Mas eles estão, isso aí já é correção, né? Já é correção. A gente, o que eu estou dizendo aqui é uma correção. A Bíblia, ela é de apóstolos e profeta, escrita por eles. Mas vamos dizer que a tradução lá que pegou alguns tradutores, isso muda de tradução, porque vamos dizer que a Bíblia de Lutero era um ex-padre, né? Reformador da Quinta Era. Mas isso aqui não quer dizer muita coisa, não. Esse Santo João aqui é Santo João mesmo, não tem? Eu acho que quem traduziu não errou, não. É o Santo João, santificado por Cristo, um que ferveu no azeite quente por 24 horas e não queimou a pele. Pensa num homem santo. As feras não comiam. Então eu queria ser igual o Santo João. Esse aqui é para valer mesmo. Mas vamos ler aqui, irmãos, porção da Bíblia para nós continuar o nosso culto. Agora são 9 horas. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e por sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai celestial, nós te damos graças, ó Deus, pelo privilégio de desfrutar de saúde para vir à tua casa nesta manhã, agradecer ao Senhor, fazer uma meditação na palavra do Senhor, examinar a nós com a palavra, buscar, ó Deus, vencer as coisas por meio da fé na palavra também, e que o Senhor ajude a igreja do Deus vivo nesse dia, Pai, que o Senhor desperte a semente eleita, para que ela nunca caia na cilada do inimigo, porque o eleito não pode se perder e nem ser enganado. O eleito discerne tudo muito bem e de ninguém é discernido, é assim que está escrito. Que o Senhor ajude ao teu povo eleito, especialmente aqueles
que o Senhor predestinou desde antes da fundação do mundo, aqueles pelos quais o Senhor derramou o seu puro sangue. E como falei em outra ocasião aqui na igreja, Jesus Cristo orando em São João 17, ele disse: eu não oro pelo mundo, mas pelos que o Senhor me tem dado. Nesta manhã, Senhor, nós oramos especialmente pelos que foram dados a Cristo pela eleição divina para a salvação de suas almas, especialmente aqueles, não pelo mundo, Senhor. O mundo não está querendo arrependimento, o mundo não está querendo transformação de vida, o mundo está querendo viver sua velha e porca vida que sempre viveu, no espírito tão ruim. Mas os filhos de Deus, ó Pai, elegidos por Deus, estão buscando, ó Deus, a primazia do Espírito Santo para viver no Senhor, porque eles creem numa transformação de vida, eles creem num arrebatamento, eles creem na eleição divina, eles creem no sangue de Jesus Cristo, no poder de Deus. É por isso que nós oramos por eles, para que o Senhor dê cada dia mais a eles força e graça para vencer, ó Deus, as batalhas que ainda estão diante de nós. Assim nos fortaleça em graça, ó Pai, pedimos que tuas ricas bênçãos desça sobre nossas vidas por meio de tua palavra, e seja acrescentado em nós a fé, a virtude, a temperança, a paciência, a piedade e o amor fraternal, no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Amém. Assentai-vos. Nisto conhecemos que amamos a Deus quando guardamos os seus mandamentos, porque eu estava meditando aqui nesse primeiro versículo do capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. O Cristo, quando falo Cristo, nós precisamos entender que Cristo significa ungido, ungido. Todo aquele que crê que Jesus é o ungido do Senhor, é nascido de Deus, porque ele foi chamado Cristo por causa da plenitude da divindade que estava nele. Quando se pensa numa pessoa ungida, Jesus Cristo era super ungido, ele foi o mais ungido de todos os pregadores que já viveu, porque ele era o profeta dos profetas, ele é a manifestação de toda a plenitude de Deus. Então isso quer dizer Cristo. E todos os que creem que ele é Cristo, que Jesus é o Cristo quer dizer Deus, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é gerado. Agora nós vamos João está passando isso aqui assim. Quando nós estamos crendo em Deus que gerou a Jesus Cristo, também a nossa capacidade de crer naqueles que de Cristo são gerados como filhos. Então ele segue dizendo aqui: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, filhos esses que foram gerados por Cristo através do Espírito Santo. Então nós cremos em Deus que gerou a Cristo, e nós cremos em Cristo que gerou a nós através do Espírito Santo, e nós cremos um no outro como irmão, como filho de Deus. Então essa é a fé. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então os filhos de Deus são esses. Então quando Jesus Cristo orou em São João 17, ele estava orando com entendimento. Ele não estava orando pelo mundo lá fora. Ele estava orando
pela igreja aqui dentro, pelos que Deus havia lhe dado. Ele diz: todos aqueles que o Pai me tem dado virão a mim, por esses é que eu me responsabilizo, por esse é que se desenvolve toda a mensagem de misericórdia para eles, porque é esses que vão ser salvos. Então, eu ouvi uma frase dizendo assim: o ímpio não louva a Deus, o ímpio blasfema. Sabia disso, que Deus não ouve o louvor cantado da boca de um ímpio? Fica apenas letra, fica porque eles falam assim: o cantor fulano de tal, o ímpio, está louvando a Deus, ele está blasfemando contra Deus, porque ele está tomando o nome de Deus em vão, ele não vive para aquilo. Você entendeu? Então a adoração que é recebida por Deus é a adoração daqueles que vivem para aquilo ali. Ele é parte daquilo ali. Ele fala em Deus porque ele crê em Deus. Ele ora pelo enfermo porque ele crê que Deus o cura. Ele vive aquilo ali nele, ele é parte daquilo ali. Então isso é que é ser originalmente cristão em Deus. Tem gente que fala: eu orei, mas Deus não ouviu. Recentemente, eu ouvi isso. Umas pessoas oraram para que Deus poupasse a vida de um homem, e Deus levou o homem. E disse que aquilo trouxe decepção para eles. Por que trouxe? Porque eles não são parte daquilo ali. Eles não são parte da intercessão. Eles não estão ligados ao trono ali de misericórdia e intercessão. Isso acontece diário no mundo. Não significa que um cristão não vai orar pelo outro e que o outro não vai partir. Ontem eu estava dizendo para uma irmã, que recentemente o marido dela partiu, eu estava falando para ela que não é que as orações nossas detêm a pessoa de ir. Não, a oração nossa e a pregação do Evangelho, ele prepara para a cura e prepara para ir. Então não é porque nós oramos por uma pessoa. Alguém disse para o irmão Brando: só o senhor orou ali pelo homem lá, ele morreu. Ele disse: pois se eu orar por 1000 e eles morrerem hoje, amanhã eu orarei por mais 1000. O profeta sabia do que ele estava falando, porque ele não estava apenas fazendo uma coisa para deter todo o restante do programa. Qual que é o programa que Deus estabeleceu para o homem aqui na terra? É que o homem vai viver e vai morrer nesse corpo aqui. Ele não vive eternamente. Ele perdeu a eternidade nesse corpo. Ele perdeu a eternidade nesse corpo. E Deus veio para repor, Cristo veio para repor a eternidade no homem que ele havia perdido. Isso é colocar o homem de volta na eternidade que ele havia perdido. Então eu falei para elas assim, eu falei: olha, nós temos que estar preparados. E Cristo veio para trazer a preparação para nós e nos dirigir, nos conduzir para um outro corpo. Esse aqui é perecível, esse aqui... Eu falei: o seu marido está na sepultura, mas no dia que ele levantar de lá, na ressurreição do último dia, ele não levantará mais naquele corpo, sendo ele um salvo. Ele levantará de lá em um novo corpo. Aquele do pó fica no pó. Porque para cumprir a Bíblia, o que é do pó vai para o pó. Os elementos da terra que nós temos vai voltar para a terra, foi tomado emprestado para viver nele por uns 70, 80, não sei. É emprestado da terra, até o corpo que nós temos emprestado. Agora o que nós temos, irmão? Se o nosso espírito veio de Deus, irmão Elias, o corpo veio da terra, a alma e o espírito veio de Deus, e o homem se jactancia que tem alguma coisa, ele não tem nada, tudo que é dele é emprestado. O corpo dele é da terra, ele tem que devolver. O espírito dele, a Bíblia diz que veio de cima, vai ter que devolver ao Pai dos Espíritos. E o que nós temos? Que não seja uma vida de humildade,
de amor, dizendo: Senhor, eu quero fazer um bom uso desse corpo terreno que o Senhor me deu, para que eu possa alcançar o corpo celestial, fazer um bom uso nele, dele, viver por ele, para ele. Então, é uma escola, estamos estudando essas maneiras assim, de pensar. Tem gente que não quer, parece que tudo dele é a terra, porque o corpo dele é da terra. Porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem não está dando conta de ser crente? Porque está pesado demais. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. Então é nisso que nós estamos seguros. Eu estou falando assim, que o cristão, o verdadeiro cristão, não vai se embaraçar com o mundo. O mundo não vai destruir um cristão, irmão. O cristão vê uma coisa assim que ele diz: sinto muito por ter visto isso ou ouvido isso. Eu sinto muito, eu não quero mais ouvir isso, e pronto. Um cristão nascido de novo, ele tem domínio próprio, ele tem que dominar-se a si mesmo em suas ansiedades. Tem que se dominar. Eu quero dar continuidade aqui na mensagem que nós estava baseando ontem, que é a mensagem A Imagem de Cristo, que o povo, irmão, parece que está dormindo um sono, que quando eles acordar vai ser tarde demais, para o povo mesmo da mensagem. Porque eu estou sempre falando que eu não estou, assim, eu já pensei nos tempos antigos, passados, que essa mensagem era mais eu focava mais ela olhando no mundo. Não é mais assim, não é assim. A mensagem é para nós. O profeta deixou isso muito claro. Não é para o mundo. Ele disse: a minha mensagem é para a minha igreja aqui do Tabernáculo Brando e todos aqueles que se submeterem a essa doutrina, para viver isso aqui. Então, quando ele fala o mundo denominacional, é porque ele é o mensageiro da era, mas numa especialidade de preparar a noiva de Cristo para o arrebatamento. Essa é a especialidade da mensagem do profeta, porque os pentecostais lhe abandonaram. Agora, se pregar para um pentecostal que não tem que cortar o cabelo, você vai levar uma má resposta deles, e eles estão muito religiosos para aceitar isso. Então, eu quero continuar aqui na mensagem A Imagem de Cristo. O profeta fala assim: vamos pensar nisso. Ontem eu parei lá em Xinguara dizendo isso para a igreja. Vamos pensar nisso. Alguns de nós alegam ter todo conhecimento. Nós temos aqueles que dizem, agora espere, eles gostam de ser doutores e santos padres e assim por diante. Mas, conhecendo tudo isso, se você tivesse todo conhecimento, isso não lhe faria nenhum bem, diz o profeta, a não ser que você tivesse um espírito de amor misturado com aquele conhecimento, irmão. Um espírito de amor em você, que tivesse misturado com aquele conhecimento. A Bíblia diz: ainda que eu tivesse todo o conhecimento e não tivesse caridade, eu nada seria. Você sabe de onde é que está vindo, de onde é que vem os maiores ataques, de onde que vieram os maiores ataques para o ministério de Jesus Cristo, quando ele estava aqui na terra? Foi de pessoas que eram de autoconhecimento. Conhecer demais. Só que conhecer e ter um nível alto de conhecimento que não seja misturado com um sentimento de amor pelas pessoas, o conhecimento das pessoas destrói as outras. E o amor não destrói.
Eu estava pensando ontem, depois do culto, deitei e fiquei pensando em 1 Coríntios 13, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, né? Nós estamos falando aqui da carta de João, falando de amor, de caridade. Mas veja só aqui, o amor é sofredor, é benigno. Por que o conhecimento tem que ser misturado de caridade? Porque o conhecimento sem a caridade, sem o amor, não nos levará a lugar nenhum, Paulo falou. O amor é sofredor. Ô, irmão, mas eu estou sofrendo. Ué, irmão, você tem amor? Se você tem amor, você nem sente que está sofrendo. Você faz do seu sofrimento parte de sua missão que tem que ser cumprida. É o amor. Veja só, ele é sofredor. Ele não é maligno. Você já parou para pensar? O amor é benigno. Não é maligno. A caridade não é maligna. Ela é benigna. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade e não se ensoberbece. Irmão, resumindo a mensagem toda que nós precisamos ter, o que é que nós precisamos ter? Eu pergunto aqui nessa escola. Caridade. E a caridade, irmão, o amor, é o que nos levará no arrebatamento. Você vê na mensagem, além da cortina do tempo, o profeta diz que ninguém entra lá se não for completamente cheio dessas qualidades. Não adianta conhecimento. Conhecimento é nadar. Conhecimento sem amor é nadar e morrer na praia. Não vai a lugar nenhum. Conhecimento sem amor é se esforçar para obter o prêmio e não obter. Ser derrotado na última fase da corrida. Porque ela não é invejosa. A caridade, ela não pleiteia ministério para dizer, não, eu vou dar um tombo num e empanhar mais um pouco de membro. De quem veio essa atitude? De Satanás. Essa atitude, irmão, de dar rasteira, essa atitude de falar, essa atitude de ganhar expono, principalmente fracassos de outros, ela é satânica e diabólica. Ela é satânica e diabólica. Ela se iniciou-se lá no céu, na rebelião que teve quando Lúcifer foi dizer para os anjos criados que Deus não era o suficiente, e que ele começou a atrair a atenção de anjos, e ele começou a granjear para si e perverter a criação divina. Isso aqui é o ministério de Lúcifer. O ministério de Deus, ele não discorre dando rasteira em ninguém. O ministério de Deus, ele primeiramente é limpo, puro e decente. Ele é caridoso, misericordioso, benigno, ele não é invejoso. A caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência. Uma pessoa cheia de caridade, de amor, cheia de Deus, ele não é indecente, ele é decente. Em qualquer momento que você se encontrar com ele, ele se porta com decência. Em qualquer reunião que você tiver ele é um cristão decente. Em qualquer lugar que você der o microfone para ele não humilha os outros, ele se humilha. Em vez de ele humilhar as pessoas, ele se porta humilde, tentando com sua maneira de viver, trazer as pessoas para viverem em humildade no Evangelho de Cristo. Então não adianta. Então não se trata com indecência, ou não se porta com indecência, melhor dizendo,
não busca os seus interesses, não se irrita e não suspeita mal. A era da maior suspeita é essa. Estão suspeitando mal do fulano, estão suspeitando do Beltrano, mas por quê? Não tem caridade. A caridade operando no coração de um profeta, ele disse assim: irmão Brando, aquele irmão, ele disse, irmão, eu quero crer naquele irmão 100%. Mas, irmão Brando, ele disse, mesmo assim, eu nunca vou deixar isso descer no meu coração para trazer uma desconfiança daquele irmão, porque no meu coração só tem algo positivo, e eu creio naquele irmão. Mas, irmão Brando, ele disse, eu creio, espero ver no céu. Nunca ninguém colocava no profeta uma dúvida, uma incerteza com relação às pessoas, porque ele trazia no seu coração, no seu peito, um coração caridoso pelas pessoas. E ele conhecia o poder do sangue. Então, não suspeita mal. Não folga com a injustiça. O que é folgar com a injustiça? Se você pudesse pesquisar aí, né, seria bom. Será que não seria compartilhar com os injustos em suas injustiças que faz? Folgar com eles, estar com eles? Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Não folga com aquilo que é mentira. Não é somado naquilo que... Pode ter 90% de verdade, mas se tiver 10%, diz o profeta, ela ainda vai para a prateleira das mentiras. Não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Você não pode ver uma pessoa caridosa hoje, cheia de bondade, de amor, e no outro dia você encontrar ele cheio de ódio, de ira, ou completamente o inverso. Não, ela nunca falha. Uma vez que essa caridade é colocada no coração do eleito, por meio do Espírito Santo, ele permanecerá caridoso o tempo todo. Não muda. A caridade nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo língua, cessarão, havendo ciência, que é esse conhecimentozão aqui, ó, de atropelar os outros, a ciência vai terminar lá na sepultura, porque o profeta diz que a crença intelectual só tura enquanto o corpo turar, porque ela é da cabeça, e a cabeça é da terra, ela é da inteligência humana. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Amém. Então é isso. Essa é a mensagem mais poderosa que nós temos para o dia que nós estamos vivendo. E muita gente se tornaram cientista da mensagem do profeta. A mensagem do profeta formou teologia religiosa mesmo dentro da mensagem. As pessoas se tornaram teólogos religiosos, conhecendo, quer dizer, a mensagem do irmão Brana trouxe uma reforma no mundo religioso. E mais uma vez Deus vai ter que tirar de dentro da reforma os que vão ter que ser arrebatados, porque nós estamos dentro da reforma. Infelizmente não era para ser assim. O profeta disse que não trouxe uma mensagem para mover uma reforma, mas para trazer o novo nascimento. Mas se vê que as pessoas nunca, irmão, andam no trilho da mensagem. A mensagem trouxe uma reforma para o mundo pentecostal. Eu digo isso não como um ex-pentecostal, porque eu nunca fui pentecostal, no sentido
da religião pentecostal que eles dizem hoje. Mas se observa pelo o desfecho que o pentecostal buscou reformar-se na mensagem do irmão Brana. E eu digo para vocês, as ações dos assim chamados cristãos na mensagem do profeta é exatamente as ações do mundo pentecostal em suas rebeliões há 10, 15, 20 anos atrás. Mesma coisa. Briga por poder. Briga por liderança. Briga, discussões para brilhar mais. Irmão, ninguém faz seu brilho aumentar. Ninguém tem capacidade de se polir ao ponto de chamar a atenção do mundo. E outra, uma estrela que tenta apagar a luz de uma outra estrela para ela brilhar, ela não seria digna de ficar no universo, porque Deus não permitiria uma competição nos seus astros que Ele criou. Deus o colocou, e disse o profeta, de uma forma tão perfeita na constelação, que uma emite o seu brilho e a outra emite o seu brilho também, e tudo presta louvor a Deus. E Deus não quer que sua igreja fique um tentando apagar a luz do outro para brilhar em cima da fumaça do companheiro. Isso não é espírito cristão. Não é. Paulo escreveu. Você já pensou? Paulo era humilde o suficiente para dizer: eu vou sair de Jerusalém. Não vou ficar aqui batendo e debatendo, eu vou para os gentios, porque na minha consciência, primeiro deveria ser pregado o evangelho para vós, como primogênitos, como a igreja de Deus, como o povo de Deus, como os escolhidos de Deus, mas é que vocês não querem, eu vou para os gentios. E essa estrela chamada Paulo, ela brilhou em muitos continentes da terra. Ela precisava, era de ir para o mundo gentil. Ela foi feita para brilhar para o mundo gentil. Então, eu fico pensando, que atitude, irmãos. Olha, nós estamos vendo as piores coisas acontecendo, as piores. Nunca houve um tempo tão mau e tão cruel como o espírito que opera no coração do povo, e eu não tenho medo de dizer, no povo que se diz cristão, e não denominacional. Não estou para dizer que o denominacional não está correto. O espírito rebelde que tem se levantado no mundo, tomado as pessoas que se dizem cristãs, é pior do que o denominacional. O denominacional já não luta mais, já está rendido, já está entregue. Veja se o denominacional está fazendo culto de competição para ganhar a alma um do outro, membro um do outro. Não está mais. Eles estão conformadíssimos com sua vida mundana e com os comportamentos de Sodoma. Mas há um outro povo que saiu como que para vencer, que é esse povo que falta 1 Coríntios, capítulo 13, no coração deles, para nunca ir além, que está faltando isso aí. Quando você vê uma pessoa agitada, está faltando algo. A pessoa tem que manter o equilíbrio. Quando nós estamos agitados emocionalmente e não estamos dando conta mais de suportar um ao outro, o que está faltando nesse organismo? Está faltando algo. Aí vem a fase de estresse, o estresse joga para a depressão faz a pessoa se afastar de suas atividades. Eu penso que a igreja está caminhando, a igreja está depressiva, e esses vão entrar num estágio de depressão espiritual.
que é um afastamento de suas atividades normais e legais, as quais Deus estabeleceu em sua palavra. E ele vai agir, irmão, como um que você fala, ele é louco, ele está precisando de tratamento, porque não só tem loucura no estado físico, não, tem loucura espiritual também. E a loucura espiritual, irmão, é fatal. Nós podemos discorrer por algumas na Bíblia. Você fala, quem cometeu uma loucura espiritual na Bíblia, que foi fatal para a sua vida? Uzias cometeu uma, não devia ter cometido. Foi fatal, foi cometer, e ele se tornou diferente do que ele era. Saul cometeu uma loucura em oferecer um sacrifício quando ele não era sacerdote, nem foi chamado para o ofício de profeta e nem sacerdote, ele foi chamado para o ofício de rei, e ele estava querendo tomar o lugar do ungido de Deus aqui na terra. Ele cometeu uma loucura, ele nunca mais pôde ser a mesma pessoa depois que ele cruzou aquela pequena linha. Ele não foi perdido, mas ele não deu conta mais de se manter equilibrado no ministério que ele precisava se manter. E quem foi mais o outro? Há vários que cometeram loucura, que depois precisaram de tratamento. Saul não era doente da cabeça, mas depois Davi tinha que tocar a harpa para que o espírito dele calmasse, o espírito de loucura. Ele queria ultrapassar Davi. Quem era Davi? Davi era um moço segundo o coração de Deus, era o melhor que tinha Israel, agora era Davi. Então, quem foi o outro? Balaão cometeu uma loucura terrível, aquilo ali foi loucura, e contra a palavra de Deus, irmão, é loucura no estado espiritual. O profeta pregou a mensagem amnésia espiritual, loucura no estado espiritual, e contra isso aqui, e contra a igreja de Deus, o povo de Deus, os filhos de Deus. O filho de Noé cometeu uma loucura terrível, por aquilo ele foi amaldiçoado. E assim vai. Se você for procurar quem mais cometeu loucura, irmão, e depois que se faz, não se deve fazer por nada. O profeta, quando ele se sentia que estava precisando de Deus, ele buscava um lugar secreto e ia buscar a presença de Deus para estar com ele, porque ele não dava conta de viver só nesse mundo, irmão. Se Deus afastar um pouquinho da vida de um homem, ele comete as piores coisas. Mas parece que foi despejado na terra. E eu digo mesmo, só tinha um povo na terra que o diabo estava focalizado para eles, e esse povo é o povo de Deus. Então, a Bíblia diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, é o que nós acabamos de ler. O que bem faz o nosso conhecimento quando alguém diz, eu não irei a um reavivamento como aquele, porque aquelas pessoas não são cultas. Eu não me associarei com elas, não importa se elas sabem o seu ABC ou não, elas podem conhecer a Cristo certamente, disse o profeta. Que você nunca chegue tão baixo, que Deus sempre possa manter aquele espírito em mim, disse o profeta. Não importa quão baixo creia ele ou não creia, seja a qual for o credo, cor ou seja o que for, eu desejo estender a mão e ajudá-lo, diz o profeta. Você fala assim, nós estamos aprendendo que não se deve orar pelo mundo. Não, mas você deve orar pelas almas eleitas de Deus, por todas aquelas que são predestinadas por Deus. E como nós vamos saber? Quando nós dermos a palavra para eles e eles crêem na palavra, então eles são chamados por Deus pela palavra.
Então, o que eu vou fazer? Fazer vista grossa para o mundo, não dar bom dia, nem boa tarde, nem pregar mais o evangelho, porque eu não posso orar pelo mundo? Então, poderia gerar essa pergunta, né? Não, nós não podemos deixar de ser cortês, deixar de ser educado, deixar de convidar a pessoa para ir para o céu. A pessoa, o profeta está falando ao mundo. Então nós não temos o domínio do mundo sobre nós, nós temos a capacidade, irmão, de ir 1, a 2, a 3, a 10, a 15, a 100 pessoas, de bilhões e bilhões de pessoas que existem no mundo. Mas aí, irmãos, aquela pessoa está exatamente na prática do pecado, e ele não cede daquilo por nada desta vida, e você está dizendo: Senhor, salva o mundo, Senhor, cura aquela pessoa lá, aquele artista famoso, Senhor. Não, nós devemos orar com consciência assim. Jesus disse: Pai, eu oro por aqueles que o Senhor me tem dado, e eu peço que o Senhor os guarde. Enquanto eu estive aqui na terra, junto com eles, eu guardei todos os dias, e nenhum deles se perdeu, senão Judas, o filho da perdição. O Judas já era filho da perdição. Agora, nós devemos ser educados, nós devemos convidar as pessoas, fazer convite a elas, conversar com elas, mostrar pelo nosso porte de vida que há um outro mundo paralelo com o mundo velho pecaminoso, que é o mundo, o reino, que é o reino de nosso Senhor Jesus Cristo, que transforma a vida, que cria família ainda na terra, que traz um casamento de forma correta. É isso que o profeta diz que o Espírito Santo quer mostrar através de nós para o mundo. Jesus Cristo não veio no espírito político, Jesus Cristo veio trazendo consigo um ministério para mostrar para as pessoas que havia algo melhor do que aquilo que eles estavam vivendo, sem competição. Ele ia na sinagoga deles, ele abria o livro de pergaminho, ele ia no sábado, conforme a tradição da lei, ele ia no sábado, ele procurava os melhores. Assim, de todas as maneiras ele buscou enquadrar perfeitamente com a classe aqui embaixo que já tinha sido educada. Só que nessa classe que já tinha sido educada sobre a lei, ele queria trazer e mostrar para eles o cumprimento da lei, porque até então, irmão, era só falado isso, era só falar: Moisés disse isso, Moisés disse aquilo, Moisés disse aquilo, Moisés disse aquilo, Moisés disse aquilo. E agora, e o que vocês dizem e o que vocês vivem? Moisés disse, mas tocou numa rocha, a rocha deu água. Moisés disse, mas ele tocou lá no mar e o mar se abriu. Então, vocês são comentaristas daquilo que Moisés disse e fez, ou vocês vivem aquilo que Moisés disse e praticou? Então acontece que nós temos que sair do disse-disse. O Espírito Santo trouxe a mensagem do profeta para fazer com que cada eleito cristão venha e produza os mesmos frutos da mensagem do profeta. Se a mensagem de Deus trouxe santificação para o profeta, a ponto de um anjo se aproximar a 2 metros dele, essa mesma mensagem tem que produzir em nós a mesma santificação, o mesmo amor. Se o irmão Bruno tinha a mão estendida para todos e acreditava em todas as pessoas, tem que produzir em nós a mesma coisa. Olha, eu desejo estender a mão e ajudá-los, com certeza eu desejo aquele Espírito em mim. Eu não pensarei que sou melhor do que alguém. Eu poderia inchar o meu peito e dizer: todos fiquem de pé quando eu entrar. Eu tive a maior campanha de todas elas, viu? Eu tive uma chamada de altar com 30 mil convertidos. Então ele tinha como chegar e humilhar as pessoas pelo aquilo que Deus estava fazendo através dele. Mas ele não fazia. Quem sou eu, afinal, a não ser o barro que Deus fez, disse o profeta. Quem sou eu, a não ser o barro que Deus fez?
Deixe-me humilhar a mim mesmo, que a sua vida seja refletida. Vamos todos os cristãos nos unir, ou melhor, nos sentir desta maneira. O conhecimento não nos leva a parte alguma. Não, o conhecimento não nos levará a lugar nenhum. Quando nós estamos dizendo para as pessoas lerem a Bíblia e a mensagem do profeta, não é propriamente para adquirir conhecimento, mas é para tomar o Espírito que operou na mensagem, que é o Espírito Santo, para dentro do coração de cada um. Não é apenas para dizer eu sou o sabichão. Agora eu vou enfrentar o pastor, eu vou enfrentar o bispo, eu vou enfrentar o papa, porque agora eu estou armado. Eu me armei para um combate. Deus não precisa disso. Deus precisa de ver um homem completamente vestido da humildade, do Espírito de Deus, para trazer o Espírito Santo à cena e fazer e realizar os mesmos milagres, porque os milagres de Deus responderão pelo chamado do povo. É isso que acontece. Ele diz aqui, por exemplo, se houvesse uma gaiola cheia de canário, uma gaiola fosse do tamanho dessa igreja, do tamanho aqui desse tabernáculo, e um pequeno canário voasse naquela gaiola, dissesse: cavalheiros, eu desejo dizer uma coisa a todos vocês. Acontece que eu sou um pouquinho superior a todos vocês, quer dizer, um canário dizendo para os outros canário que era superior aos outros canários. Agora, nós trazendo isso para o mundo cristão, nós temos esse tanto de canário hoje, voando na mesma gaiola, irmão Elias, e dizendo assim: agora espere um minuto, eu fui um pouquinho mais revelado do que o grupo fulano de tal, e agora eu tenho um nível de conhecimento maior. E o profeta segue dizendo aqui, olha: eu sou um canário que sabe tudo a respeito dos seres humanos. Olha, eu posso explicar tudo. Eu vi uma senhora andando pela casa. Então o canário começa a explanar seu argumento. Eu vi uma pessoa caminhando pela rua. Eu vi um ser humano bebezinho e como que a mãe tratava, colocando mingauzinho em sua boca. Eu vi as crianças brincando. Eu sei tudo a respeito disso. Agora todos vocês me ouçam. E nesse tempo que ele fez um biquinho do seu pequeno cérebro, um estudante da universidade, se aproximou com uma gramática polida e começou a ter um diálogo com aquele pequeno canário, usando a mais sofisticada gramática que ele pôde, conversando com aquele canário. E eu imagino o companheirinho virando a sua cabeça para o lado, ele ouve de um lado e do outro, mas ele não sabe nada a respeito do que ele está falando, embora ele possa lhe ouvir, embora o veja, mas o que o seu conhecimento acrescenta? Nada, porque ele não sabe nada a respeito do que o homem está falando. Por quê? Ele tem cérebro de canário, ele não tem cérebro humano, ele só compreende o que os canários compreendem. Então não adianta, irmão, o canário querer dar uma palestra para um homem. É isso que o profeta está dizendo. Ele nunca vai alcançar o nível de conhecimento que um homem tem. Aí o profeta segue dizendo: é assim que é com o humano. É assim que é com o humano. Não me importa quão inteligente seja. Quão inteligente seja você, nós ainda temos cérebro de canário, porque somos apenas seres humanos. Deus é conhecido através do Espírito e através da revelação do Espírito Santo.
nós nunca seremos capazes de conhecê-lo através do intelecto. Você pode falar e entrar e ter reunião intelectual e psicologia, o quanto você desejar, e o povo nunca conhecerá a Deus, não pode conhecer assim. Aí quando você vê as pregações deslumbrantes, de bonitas palavras, as pregações que movem apenas o lado emocional das pessoas, a igreja está em um estado ruim, o pregador está num estado ruim. Não é, irmão, levarmos a igreja a um nível de conhecimento mais alto, é levarmos a igreja a ser cheia do Espírito Santo, porque somente através do Espírito Santo se conhece a Deus. E o que é Deus? Você pode dizer nessa manhã, o que é Deus então, pastor? Deus é caridade, Deus é amor. Vai terminar tudo nisso aí, porque não adianta aquele nível de conhecimento alto quando o amor é escasso no coração das pessoas, que as pessoas são tão inteligentes intelectualmente que elas não dispensam a vida do outro. Não é virtude do Espírito Santo. Você não pode explicar e dizer que as pessoas que clamam, você pode explicar e dizer que as pessoas que clamam e dão a outra face são antiquadas, mas aquele é o homem que está refletindo Cristo em sua vida, um homem que é humilde, um homem que anda com Deus, agirá como Jesus. Mas, irmão, eu vi um homem ser humilhado ali, olha, até bateram nele, empurraram, humilharam tanto que quiseram. Ele não fez nada. Está aqui o homem que está servindo a Jesus, está aqui o homem que anda com Deus e é guiado por Deus. Está aqui o homem que não reage. Ah, mas eu ouvi de uma crítica que fizeram a mim e eu vim ao público. Você sabe, as maiores aberrações do mundo religioso estão acontecendo exatamente agora. Porque eu vim dar uma nota. Que nota que eu tenho que dar? Onde foi que Jesus Cristo andou dando nota, irmão, de esclarecimento das coisas que ele falava? Se é o Espírito Santo, o profeta disse, se é o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo cuidará disso. O Espírito Santo sustentará seu povo, o Espírito Santo encherá a sua igreja de graça, de amor, de paz, de longanimidade, de bondade, de fé, de mansidão. E quando as perseguições se levantarem, você diz, Senhor, me ajuda a resistir, porque isso é pelo um pouco de tempo. Logo mais o Senhor virá nos buscar e esse mundo cessará o seu ódio. Então esse é o homem aqui, ó. Um homem que anda com Deus agirá como Jesus. Mas veja você, o pequeno pássaro não podia compreender, mesmo pensando que podia, porque ele não foi feito daquela maneira. O seu intelecto não se compara com o intelecto dessa inteligência, ou desse inteligente estudante. E nem mesmo irá o nosso intelecto alguma vez corresponder ao de Deus. Como pode a nossa mente finita alguma vez se comparar com a mente infinita, ou melhor, a nossa mente finita alguma vez se comparar com a mente infinita de Deus? Aquela mente infinita de Deus está mais distante do intelecto humano do que se possa imaginar. Nós não podemos. Por exemplo, se eu tivesse a mente infinita, eu contava aqui para vocês agora, olhando nessa congregação, entre Xinguara e Rio Maria, tem tantos carros trafegando, são tantas as carretas, tantos carros pequenos.
E eu vou indo para a estrada do seu lado ali para que você conte, e eu ainda poderia dizer, acrescenta mais tantos carros, porque depois que eu falei lá na igreja, entrou mais tantos carros de Xinguara para cá. Conta tantos carros, está vindo tantos carros. E ao mesmo tempo que está acontecendo isso, eu falo, ó, tem tantos daqui de Rio Maria para a Redenção, tem tantos pastores agora pregando, tem tantos orando, tem tantas pessoas sendo curadas. Isso é entrar na mente infinita de Deus. Ele sabe tudo, todas as coisas ao mesmo tempo que elas estão acontecendo. Isso é a mente infinita de Deus. Então, quando se pensa na mente de Deus, você pode pensar numa mente que anda, que velocidade, não tem velocímetro que possa acompanhar a velocidade da mente de Deus na maneira que Ele vê todas as coisas no mesmo momento. Como que nós poderíamos dizer, eu sei alguma coisa? Misericórdia. Eu só sei que tem uma estrada que vai para o Rio Maria que sai nesse rumo aqui, mas eu nem sei, eu só sei que ela é preta porque eu já passei e vi. Se eu nunca tivesse passado lá, eu nunca sabia que essa estrada aí era escura. Mas, irmãos, nós somos finitos. A única maneira pela qual aquele pássaro alguma vez saberá a respeito de um ser humano, de um homem, ou melhor, a respeito do que um ser humano está falando, é rendendo-se, aceitando aquilo e fazendo, seja lá o que ele acha que o homem deseja que ele faça. Quando nós, lá no norte do estado, há muito esporte de pássaro, ele chama de armar passarinho, criar passarinho fechado na gaiola. Você pega um pássaro lá no mato, e você vai transmitir a tua inteligência para ele. É isso que o profeta está falando. Deus nos pegou como mente finita e está tentando transmitir da sua mente infinita para nós, para que nós entenda o que é que Ele quer que nós façamos. E aí eu ainda ajudei a treinar passarinho assim. Você leva, irmão, ao conhecimento dele que ele tem que pegar o outro pássaro do mato, segurar para você. Ele não sabe nada sobre aquilo. Como é que você vai conversar com ele e dizer que ele tem que pegar? Você vai fazer através do treino. Você leva a gaiola, coloca no mato e você leva um outro pássaro da mesma espécie. E quando do mato vem, começa a brigar com aquele pássaro na gaiola, você leva o outro pássaro e coloca os pés daquele pássaro para ele bicar. Você está dizendo para ele que quando do mato vier, é para ele pegar no pé do pássaro do mato e segurar. Você está transmitindo sua inteligência para ele. Logo você falou, meu pássaro é um gênio. Mas ele está atuando segundo a tua inteligência. Então é isso que o profeta está dizendo. A menos que aquele canário se renda àquele homem, para tentar fazer o que aquele homem quer que ele faça. Por meio de um rendimento, ele nunca vai saber a totalidade do conhecimento daquele homem, mas ele vai agir conforme o que aquele homem lhe instruir. Então, assim é com os filhos de Deus, aceitando e fazendo, seja lá o que for, que ele acha que o homem deseja que ele faça. Essa é a única maneira pela qual conhecemos a Deus. Olha só como é profundo. É seguindo a liderança do Espírito Santo em sua palavra. Nós não sabemos muita coisa. É seguindo a liderança do Espírito Santo. Esse é um costume antigo, disse o profeta, e é o programa de Deus. Esse sempre foi o programa de Deus. Esse sempre será o programa de Deus, não por força, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. É de onde isso vem? Do Espírito de Deus. Você vai forçar uma pessoa, irmão, mas você vê, o profeta diz que quando você encontra duas pessoas discutindo, ambas estão erradas. Por isso é que o Evangelho não veio para virar uma matéria de discussão.
O Evangelho foi enviado como matéria de salvação, preenchimento do Espírito Santo e uma vida que possa trazer para nós uma representação de cima, e você possa ser um representador do céu, um representante do céu, um embaixador de cima. Mas irmão, isso não depende de força, isso depende do Espírito de Deus. Por que você está discutindo? Porque seu cérebro se elevou-se a mais do que o do outro? Não, o cérebro é o mesmo. O cérebro de um é o mesmo do outro. A diferença que faz é quando o Espírito Santo vem e toma posse daquele cérebro, daquele corpo, daquele entendimento, daquela alma, daquela pessoa, e o faz se comportar como o Espírito Santo quer que ele se comporte. E eu penso que, assim como o passarinheiro lá volta feliz, meu pássaro pegou minha ideia, meu pássaro agora está pegando os outros. É só triscar, ele pega. Quando nós estamos dessa natureza, irmão, que é só triscar, a cura divina acontece, o batismo do Espírito Santo vem, aí Deus fica muito feliz, ele fala exatamente, meus filhos pegaram exatamente o que eu queria transmitir para eles. E eles foram lendo minha palavra até que eles se transportaram para o que eu quero que eles façam. Aí o profeta diz que o céu se tornará satisfeito com nós. Nós podemos mover alegria no céu através de nossas ações e de nosso comportamento. Olha, Jó foi uma alegria para Deus. Deus podia apresentar: eu tenho na terra um homem que é meu orgulho. Certo? Quando foi em Davi, ele disse: eu tenho na terra um homem que, se vocês pensam como que é o coração de Deus, experimente o coração dele lá, é segundo o meu coração. Então vamos pensar nisso, vamos mergulhar na profundidade de Deus e buscar ser conformado, mesmo com nossa pequenez, mas sabendo que servimos um Deus grande, e que Ele quer que nós façamos aquilo que lhe satisfaça, que Ele fique satisfeito. Amém? Então que Deus abençoe a todos os irmãos, a todos os que ouvirão depois, que seja de edificação. Eu concluo essa escola dizendo assim, que nunca alguém pensa, ou chegue a pensar, que nós estamos trazendo uma palestra humilhante, ou para dizer que temos alguma coisa a mais, ou somos alguém mais. O que eu estou querendo dizer nessa palestra é que nós somos igual, nós somos canaro na mesma gaiola, sujeito às mesmas tempestades que vêm, dependente do mesmo Espírito, e que convidamos a todos a seguir a liderança do Espírito Santo, que não é formada em matéria política. A liderança do Espírito Santo é formada em nós por virtude, forma no cristão por meio das virtudes, e um cristão não se embaraça, ele é livre, porque ele foi liberto pelo Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ninguém nunca mais nos ata em atos de denominações e coisas que vão além daquilo que o profeta ensinou. Nós somos livres na mensagem do profeta para seguir a liderança do Espírito Santo e ser abençoado como povo de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te damos graças, ó Deus, por esta manhã de bênção. O tempo passa que a gente não vê quando estamos ocupados nestas coisas. Pai Santo, que tua bênção seja com teu povo, especialmente por estes aqui, que se fazem presente nesta congregação local. Abençoe os que não puderam vir nesta reunião, Senhor. E assim nós oramos por todos aqueles que o Senhor elegeu desde diante da fundação do mundo para a salvação. E pedimos que o Senhor os guarde. Guarde especialmente, ó Deus, das ciladas do inimigo que tem se levantado nesses últimos dias para destruir a herdade de Deus.
mas um filho de Deus não pode ser destruído. Um eleito não pode ser enganado. Um eleito não passa por perturbação de loucura religiosa. Ele está sob a liderança do Espírito Santo, na unção de Deus, que é como azeite. Como disse Davi, é como azeite, é como óleo que desce sobre a barba de Arão. Ele é ungido pelo Espírito de Deus. Assim, ó Deus, nos unge cada vez mais para a nossa jornada terrena, Senhor, para que nada venha fazer frente diante de nós e tudo seja dissipado e desfeito pela presença do Espírito Santo só, não por meio de nossas forças, mas quando nós nos deparar diante daquilo, nós só faça dizer: Senhor, olha aqui essa coisa. Nós ordenamos em nome de Jesus Cristo que essa coisa desapareça e saia de minha frente, pois eu estou destinado a um rapto. Eu fui predestinado para isso, e eu venho, ó Pai, na autoridade de Deus, pelo Espírito de Deus, confrontar com as coisas que são contrárias ao Espírito de Deus. Essa é a posição de cada cristão, Senhor. Conceda essas coisas aos teus filhos, autoridade não própria, mas do nome de Jesus Cristo, pela unção do Espírito Santo. É a nossa oração no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Nós te agradecemos pelo culto, pela nossa saúde, pela nossa estadia, pelo louvor, pela presença de cada irmão e irmã nesta manhã. Que Deus abençoe e recompense, e abençoe o retorno de cada um para os seus lares. É a nossa oração, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a igreja, a todos, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém.